Sejam bem-vindos à segunda aula, do minicurso Construindo uma Clínica de Excelência para Ganhar Melhor e Viver Bem. E a aula de hoje é estratégias para atrair, acolher e manter o paciente para atendê-lo melhor. Então, hoje nós vamos bater uma radiografia do paciente. Ontem nós batemos uma radiografia do psicólogo, talvez uma foto em preto e branco, porque um psicólogo é tão completo, um terapeuta, um analista é tão complexo e tão complexo que a gente bateu uma foto em preto e branco, mas já deu para entender. E ficou um tema de ontem que eu gostaria de esclarecer melhor hoje. Qual é o tema que ficou de ontem? Como precificar, como estabelecer um preço. Alguns terapeutas, alguns analistas, alguns psicólogos trabalham com preço fechado. Pode ser uma boa estratégia, mas quando a gente pensa de fazer uma clínica que tenha também um caráter social, a melhor forma de precificar é fazendo um levantamento socioeconômico do paciente e estabelecendo um limite mínimo para cobrar, que ontem eu brinquei com a metáfora dos $25 de Freud, que pode ser o limite mínimo do Conselho Federal e do Conselho Regional de Psicologia, e um limite máximo, que aqui em São Paulo, a média é de R$300, não é? E você pode navegar entre o mínimo e o máximo para estabelecer o seu preço de acordo com aquilo que o seu paciente pode pagar. E, em geral, quando o paciente tem muitas dificuldades para pagar, na primeira sessão, em geral, eu nunca cobro. A primeira sessão ela é gratuita. Por quê? Porque a primeira sessão é para eu conhecer o paciente, saber quem ele é, qual é o seu pedido, tudo que a gente vai ver na aula de hoje. E aí eu não cobro nada na primeira sessão. E aí, na segunda sessão, quando vai estabelecer o preço, se eu perceber que ele tem dificuldade de lidar com os honorários, com o dinheiro, e às vezes, gente, não é pessoas assim são pessoas humildes, são pessoas simples. As pessoas confundem humildade com pobreza, não é a mesma coisa. Mas eu atendi um médico que ele atendia 1.000 pacientes por mês. Um médico de 60 anos, neurologista, que atendia 1.000 pacientes por mês. Por que ele fazia isso? Porque ele recebia R$32 do convênio e, atendendo 1.000 por mês, ele ganhava bruto 30 mil por mês. E veja, ele era da Sociedade Brasileira daquela área e ele não sabia precificar o seu trabalho, o seu negócio. E aí, na primeira sessão, eu disse para ele que não ia cobrar, e na segunda sessão eu falei para ele que eu ia deixar ele decidir. E aí ele falou, não faça isso, doutor, porque você é um homem muito bem formado, preparado, competente, decida você. Aí eu falei, então, eu vou te cobrar R$32 por sessão. E ele começou a chorar, porque era exatamente o que ele cobrava. E aí eu falei para ele, estabeleça o preço. E ele falou, eu jamais cobraria do senhor R$32. Bom, depois de 2 anos de atendimento, ele mudou totalmente a perspectiva da clínica dele. Mas hoje nós vamos trabalhar sobre tudo isso aqui, não é? E isso também não impede de atender de graça numa comunidade. Quando eu falo comunidade, não é só uma comunidade religiosa. A Fiel Corintiana também é uma comunidade, a torcida palmeirense é uma comunidade, o Clube da Esquina é uma comunidade, o sindicato é uma comunidade, a igreja também é uma comunidade, eu não excluo a igreja. O hospital é uma comunidade e também a Associação de Moradores é uma comunidade. O nosso tema de hoje é conhecendo bem o seu cliente-paciente para atendê-lo melhor. E eu coloquei isso daqui porque é uma incógnita. Quem é o meu paciente? Quem é o meu cliente? E aí eu queria fazer uma análise da conjuntura, desde o nascimento da psicologia clínica com Sigmund Freud, em 1800. A gente estabelece mais ou menos 1898, essa data não é uma data cabalística, ele começou muito antes, mas mais ou menos por
final do século XIX, não é? Qual era a demanda da clínica naquele momento? A demanda da clínica naquele momento era a repressão sexual, né? Por que a repressão sexual? Porque a Europa tinha vivido a caça às bruxas há menos de 200 anos antes, e muitas mulheres haviam sido queimadas queimadas nas fogueiras e torturadas apenas por serem mulheres e serem bonitas. Por exemplo, se uma mulher nascesse bonita e ruiva, ela já era a própria filha do demônio, nada a ver, e ela era condenada à morte, porque, segundo a narrativa deles, uma ruiva tinha nascido de uma relação sexual da mãe dela com o demônio, então era queimada ela e a mãe. Vocês já imaginaram? E a era vitoriana proibiu as pessoas de falarem até da palavra sexo. É tanto que um grande psicanalista, o Grodeck, que nós vamos estar falando dele amanhã, ele escreve algumas cartas zombeteiras mesmo, né, fazendo chacota com a palavra sexo, que era proibido. Os ingleses e os vitorianos só podiam falar isso ou aquilo, e aí o Grodeck escreve uma obra maravilhosa chamada O Livro disso. Então, a clínica era a clínica da histeria, depois é a clínica do trauma, não é? Mas hoje raramente existe a clínica da histeria, existe mais a clínica do trauma. E essa clínica ela evolui quando vem a Segunda Guerra Mundial, a clínica do trauma domina o mundo, então são geradas e desenvolvidas técnicas para atender os traumatizados que voltavam dos campos de batalha e também aqueles que sobreviveram na Alemanha, na Inglaterra e no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, o trauma também ganha uma dimensão muito grande depois da Segunda Guerra. E qual é o perfil hoje do paciente quando a gente pensa em termos globais ou em termos nacionais ou mesmo em termos regionais? Nós devemos pensar que a clínica hoje ela é dominada por uma demanda por problemas concretos que as pessoas estão vivendo. Então, antes da pandemia, a clínica era marcada pela clínica do trauma. Por quê? Porque os artistas, os famosos, começaram a falar de como foram abusados, não é? Como foram abusados, às vezes fisicamente, sexualmente, psicologicamente, e o trauma e o abuso sexual, o abuso físico, tanto contra crianças quanto contra mulheres, passou a ser denunciado mundialmente. Essa denúncia fez com que as pessoas perdessem o medo de falar dos seus abusos, de falar das suas sequelas. Vocês sabem que o abuso físico, psicológico e ou sexual, ele gera, dentre outras sequelas, quadros de ansiedade, de pânico, de depressão. E as pessoas passaram a perceber que muitas sofriam desses quadros porque haviam sido abusadas na infância e passaram a procurar a clínica, isto antes da pandemia. Em função de todo o estresse vivido pela sociedade contemporânea e pela negação da existência, pela negação do ser, da essência humana, porque hoje o que está em evidência nas redes sociais é a aparência, não é a essência, não é? E no mundo capitalista, o que está em evidência é o ter e não o ser. E é esvaziado da sua própria essência, as pessoas desenvolvem ansiedade, com toda certeza, desenvolvem pânico, com toda certeza, e desenvolvem depressão. Então, a clínica psicológica antes da pandemia era a clínica do trauma, da depressão, do pânico e da ansiedade. E uma fatia muito pequena, que eu acho que não chega a 20% dos pacientes, procuravam o psicólogo, o analista e o psicoterapeuta em busca de autoconhecimento. Curiosamente, nós somos treinados na universidade para atender aqueles que vêm em busca de análise e de autoconhecimento. E estas pessoas são cada vez mais escassas na clínica, cada vez mais escassas. Por quê? Hoje a internet oferece N caminhos de autoconhecimento, enfim, N possibilidades. Não estou dizendo que elas são válidas ou não, eu estou dizendo apenas que a internet oferece, e estas pessoas chegam
não vão procurar a clínica e só vão procurar a clínica quando tem uma demanda concreta. E aí nós ainda estamos estudando na clínica o modelo clássico da psicanálise, o modelo junguiano clássico, o TCC clássico, tudo clássico, como se o paciente clássico ainda existisse e ele não existe mais. O que existe são pessoas reais com problemas concretos. E aí, agora, na pandemia, o que aconteceu? Na pandemia, precipitou-se no mundo o desenvolvimento das mais diversas sequelas e dos mais diversos transtornos mentais que já existiam. Então, a Organização Mundial de Saúde imaginava que, nos seus cálculos, havia 15% de pessoas com transtornos mentais. Agora, durante a pandemia, as melhores estatísticas do mundo aponta para o crescimento para 33% de pessoas com transtornos mentais. Então, 33% da população, neste momento, está sofrendo de depressão, ansiedade e pânico. Não estou falando de pessoas... Eu excluí aqui da minha análise os esquizofrênicos, né? Os que têm psicose, aqueles que têm outros transtornos de personalidade, que não estão incluídos aqui na minha análise, não é? E até transtorno de desenvolvimento neuropsicológico, como autismo. Pois bem, qual é a clínica que virá depois da pandemia? Todos os profissionais de saúde mental, como eu, que fazem pesquisas, que cruzam dados, que refletem sobre a realidade de uma forma mais global, apontam para o fato de que nós vamos ter uma demanda sem precedentes, talvez até maior do que a demanda gerada após a Primeira e após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Primeiro que nós estamos num momento de recessão, um momento de medo real de perder a vida, um momento real de perda de entes queridos, e nestes momentos as pessoas se recolhem, elas se tornam profundamente egodefensivas, introvertidas, e elas param de gastar, de consumir e até de se cuidar. Os consultórios médicos estão vazios, os hospitais em busca de tratamento convencional, como os tratamentos, por exemplo, para problemas cardiológicos, para problemas estomacais, intestinais, para problemas neurológicos, para problemas respiratórios, ninguém está procurando nem isso. E aí, nesse momento, também a primeira pessoa que as pessoas vão cortar do seu orçamento é também a psicoterapia, também o gasto com o psicólogo, com o analista. Mas prevê-se que, com o aumento do índice de transtornos mentais, né, e com o grande luto que a humanidade está vivendo, porque nós já temos mais de 4 milhões e meio, 4 milhões de mortos no mundo, o luto é imenso na humanidade, este luto vai eclodir depois da pandemia com uma grande demanda por psicólogos, psicoterapeutas e analistas. E qual é a demanda que eu, pessoalmente, acredito que vai acontecer depois que 70% da população tiver tomado a terceira dose da vacina, que, devido às mutações, já se percebeu que a segunda dose não é suficiente. Israel já está dando a terceira dose, alguns países da Europa já estão dando a terceira dose. Com certeza, a maior demanda que nós vamos ter logo em seguida, primeiro, eu queria dizer para vocês que nós vamos, à semelhança do que ocorreu depois da gripe espanhola, depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, nós vamos ter um momento ímpar, talvez único, de reconstrução mundial. Até países que têm sérios problemas estruturais e políticos e econômicos, como o Brasil, passarão por uma grande reconstrução. Isso é do espírito humano. Depois do caos, depois da morte, vem o renascimento. A própria natureza tem os ciclos de renascimento, a psique humana tem um ciclo de renascimento. Só para ligá-los ao que eu estou falando, vocês devem ter falado na geração Baby Boom, eu sou dessa geração, que é a geração que veio depois da Segunda Guerra, porque, como morreu muita gente, logo em seguida as pessoas, quando acabou a guerra, as pessoas, até 10 anos depois, 11, 15 anos depois, as pessoas estavam produzindo bebês, né, uma onda de produção de bebês no mundo,
para poder, inconscientemente, suprir aqueles que tinham perdido a vida, suprir o papel, o lugar, a função daqueles que tinham perdido a vida durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu não tenho dúvida que depois da pandemia nós vamos ter um baby boom e vamos ter também um grande crescimento da economia no mundo inteiro, e o Brasil vai junto, que é arrastado, não é porque aqui a gente planeja nada. E aí a pergunta é: você vai estar preparado para esse momento? Né? Você se utilizou bem de todo esse momento de reclusão, de isolamento, de solidão e também de reflexão para se refazer e estar preparado para isso, inclusive profissionalmente? Pois bem, que demanda nós teremos? Eu diria que, em primeiro lugar, nós vamos ter a demanda do luto. O luto. Aí eu queria citar aqui as obras do John Bowlby, não é? Que é Apego, Perda e Luto. É a trilogia mais famosa do mundo sobre isso. Luto. Vamos lá, um país, até agora já morreram no Brasil quase 600 mil pessoas. Até o final de tudo isso vai chegar a umas 700 mil pessoas. Qual é o país do mundo que em 2 anos vai perder 700 mil pessoas só de coronavírus? No Brasil tem mais milhares de mortes por outras causas, que não vai ter uma demanda pelo luto. Né? E aí, para entender de que luto eu estou falando, além da obra do Bowlby, eu acho que vocês deveriam também ler, né, sobre a síndrome do estresse pós-traumático. Eu acho que continua a demanda pelo trauma, porque a, a, a pandemia, eu creio que a pandemia vai instalar ou instaurar ou criar o mesmo que a Primeira Guerra criou, que a Segunda Guerra criou e que o atentado contra as Torres Gêmeas de Nova York criou, que é um trauma que transcende a uma geração. Por exemplo, nossas crianças que ficaram isoladas, muitos estão sofrendo já de problemas psicológicos, e as mães que têm que atender todas as demandas dentro de casa, e também os pais que estão expostos, aquele homem que parecia para alguns ou para algumas poderoso, de repente dentro de casa todo mundo percebe o quanto ele é frágil diante do trabalho e das exigências enormes da empresa. Então, acho que nós vamos ter a clínica do luto, a clínica do trauma, trauma agora num sentido muito maior, que é um trauma coletivo, e aí o trauma coletivo instaura o trauma transgeracional. Eu, pessoalmente, tenho uma obra que é Trauma Transgeracional e Resiliência na Diáspora Africana, que é uma leitura desse trauma na diáspora africana. Vamos ter também uma clínica muito acentuada da solidão, porque a solidão gera depressão. A solidão pode gerar criatividade. Eu estou pesquisando com o professor Pondé como a solidão pode ser criativa, mas é criativa para eu pessoalmente. Para outro, a solidão pode gerar depressão, angústia e sofrimento. E aí nós vamos ter a clínica do luto, a clínica do trauma, e com a potencialização do que aconteceu, a clínica dos transtornos mentais, a clínica da depressão, já que antes da pandemia cerca de 10% das pessoas sofriam de depressão, hoje esse número deve ter praticamente dobrado, a clínica da ansiedade, a clínica da síndrome do pânico, e aí também aparece uma nova clínica que já aparecia antes da pandemia, que é a clínica do crescimento pessoal, né? Que as empresas chamam de clínica da inteligência emocional. As empresas estão desenvolvendo a inteligência emocional das suas pessoas. Por mais crítico que a gente queira ser a esse termo, é o termo que as empresas usam. Habilidades socioemocionais, habilidades emocionais. Muitas empresas me encaminham pacientes, hoje executivos, por quê? Eles fazem esses acessos, esses perfis profissiográficos, e lhes é apontado que eles não sabem, eles são grandes gestores, macro gestores, eles produzem muito para a empresa, mas eles não sabem lidar, gerenciar e administrar conflitos, e eles não sabem fazer comunicações não violentas para os seus funcionários. Eu acho que nem eu sei fazer isso. E aí eles são encaminhados para desenvolver habilidades emocionais. Então, tem essa clínica também,
Tem uma outra clínica muito curiosa, que também já surgiu antes da pandemia, que eu acho que volta, que é a clínica de migrar de uma carreira para outra. Porque hoje a vida é muito longa. Veja bem, eu estou com 65 anos, com plena saúde, plena lucidez, e estou com 40 anos na sala de aula. Eu quero fazer novas coisas porque eu devo trabalhar pelo menos até os 80, se tudo correr bem, Deus me sustentar até lá, eu vou trabalhar até os 80. Não dá para você fazer a mesma coisa a vida inteira. Então, as pessoas estão migrando de carreira aos 45 anos e estão migrando de carreira aos 65 anos. E eu estou no meio desse. Eu nunca migrei antes, mas agora eu penso em migrar mesmo, porque é um novo momento. E nesse momento de migrar, é preciso ajuda, não é? Alguém que escute, alguém que oriente. Então, a clínica da mudança de carreira é muito forte hoje também. E outra clínica muito forte, que eu acho que vem com muita força também, é a clínica dos relacionamentos amorosos, porque a, o mundo virtual é o mundo da solidão, é o mundo da solidão, não é? Vamos lá. Eu tenho 30 e tantos mil seguidores no Instagram, no total, somando tudo, inclusive o YouTube, dá 60 mil pessoas. Bom, eu me relaciono com quantas pessoas? É uma incógnita, não é? Eu não vou responder para vocês, mas e você? Você se relaciona com todas as pessoas das redes sociais? As relações amorosas não mudaram? Até a sexualidade mudou, porque se a sexualidade não tivesse mudado durante a pandemia, nossa, a clínica freudiana da histeria estaria de volta. Mas o pessoal aprendeu a fazer amor pela internet, transar pela internet, namorar pela internet, a abençoada internet, não é? Mas isso também tem um preço, que é o preço, muitas vezes, da solidão. Então, vem também a clínica das relações, porque as pessoas sabem como se relacionar virtualmente, mas muitas não sabem quando se encontra pessoalmente com a pessoa. Já perceberam isso? Que uma coisa, de repente, você está aqui se relacionando com alguém pela internet, né? De repente, quando você chega pessoalmente, a coisa é outra, é totalmente diferente. E aí as pessoas estão procurando ajuda, viu? Vamos para frente. Então, o foco hoje vai ser estratégias para começar a psicoterapia com empatia e confiança, a fim de estabelecer uma aliança terapêutica consistente. Esse vai ser, inclusive, o título do vídeo. Estratégia para começar a psicoterapia com empatia e confiança, a fim de estabelecer uma aliança terapêutica consistente. Conhecendo bem o seu cliente e paciente para atendê-lo melhor. Vou fazer uma pausa aqui para tomar uma água. Ontem nós vimos o mapa de criação, gestão e desenvolvimento de uma startup, o Canvas. Esse aqui é o Canvas da empatia, muito querido, muito amado pelos marqueteiros. É usando este modelo que os marqueteiros criam aquilo que eles chamam de avatar. Quem é o seu avatar? Canvas da empatia. Isso aqui tem na internet, também no YouTube, vocês vão encontrar grandes autores e grandes experts no Canvas da empatia, que é o Canvas do marketing, que é o Canvas do cliente, que eu apliquei já há algum tempo, alguns anos, na clínica e vou trazer para vocês. Quem é o seu paciente? Se você já atende há algum tempo, você já tem o perfil delineado do seu paciente. Se você faz anotações, escreve as queixas, escreve as demandas, escreve os pedidos, depois de 3 anos de atendimento, de prática profissional, dá inclusive para a gente já ter o perfil do nosso paciente. E a gente vê uma coisa curiosa. Primeiro que eles nos procuram muito por aquilo que nós somos, muito por aquilo que nós somos, muito pela história da nossa vida, e nos procuram também muito por aquilo que eles são pela história da vida deles e pelo que cruza, pelo que tem de interseção de comum entre nós, não é? Bom, a primeira pergunta é o que ele escuta.
E aqui a pergunta a ser feita para o seu paciente é: como o ambiente te influencia? O que seus amigos, vizinhos e familiares te dizem sobre você? Quem realmente te influencia? O que eles esperam de você? O que você busca na mídia? Aqui eu resumi isso numa pergunta muito simples para o meu paciente. Sabe qual é a pergunta? É: que histórias contam de você, sobre como você nasceu, sobre como foi a sua infância, que história sua mãe contava, seus avós contavam, seus tios contavam, que histórias contavam de você. Aqui tem um rico material, não é? Porque essas histórias são os mitos fundantes destas pessoas, assim como tem os mitos da criação, né? Os mitos da criação, né? Os mitos criacionistas do cosmos, tem os mitos criacionistas dos nossos pacientes. E aí, para a gente trazer para o nosso campo, a minha pergunta para você é: que histórias sua família conta sobre você? Que história sua mãe conta sobre o seu nascimento, sobre a sua gestação, sobre como você veio ao mundo? Que histórias contam sobre quando você era criança? As histórias que contam sobre eu, pessoalmente, são as melhores do mundo. É por isso que eu acho que eu tenho um ego tão exagerado, né? É porque essas são as histórias que minha irmã conta, que meu pai contava, que meus avós contavam, que todo mundo contava a meu respeito. Eles diziam que eu gostava de fazer, criar, né? E eu fazia pequenas miniaturas das coisas. Eu não lembro disso, imagina, mas dizem, né, que eu pintava, que eu escrevia, enfim. O fato é que com 12 anos eu ganhei o prêmio de redação do Estado do Ceará, o prêmio da Escola Pública de Redação. Então, essas são as histórias que contam sobre mim. Agora, imagina se a história que a mãe conta sobre você é assim: eu quase morri no seu parto, você quase me arrebentou, você me lascou durante o tempo que eu estava lá na maternidade. Te amamentar foi um suplício. Meu peito rachou, sangrou. Meu leite secou por causa de você. Gente, olha, é 10 anos de terapia para curar uma história dessa. Mas tem cura. Mas é 10 anos de terapia, não é? O que ele pensa e sente. O que seu paciente pensa e sente? Quais são os sonhos do seu paciente? O que ele realmente quer, né? O que ele, o que ele realmente não quer de jeito nenhum? Quais preocupações o atormentam? Quais as maiores aspirações dele? E aqui, geralmente, eu peço para ele me contar a história da vida dele em 4 capítulos: a infância, a adolescência, a, a juventude e a maturidade e a velhice. Agora, quando é muito jovem, eu peço para contar em 3 capítulos. Por exemplo, um jovem de 20 anos, eu peço para contar a infância, adolescência e atual. Uma pessoa de 45 anos já dá para contar a infância, a adolescência, a juventude atual. E um idoso já dá para contar até mais do que 4 histórias. E aí eu peço para ele destacar em cada história 3 aspectos positivos e 3 aspectos negativos da vida dele. Para não ficar pesado assim, eu falo assim: me conta a tua história em 4 capítulos. Olha, isso aí já dá 4 sessões de análise. Me conta a tua história em 4 capítulos. Para cada capítulo, que é a infância, a adolescência, a maturidade e o momento atual, me conte 3 histórias que você reviveria e por quê, e 3 histórias que você não reviveria, e se você revivesse, você as mudaria e por quê. 3 histórias que valeram a pena, 3 histórias que não valeram a pena. O que ele vê, não é? Como ele percebe o mundo, como ele percebe a sua casa, como ele percebe a sua família, como ele percebe os seus vizinhos, como ele se percebe. E aqui as perguntas que eu faço são muito simples, como
ele imagina que os outros o percebem, especialmente as pessoas próximas, como ele imagina que o universo o percebe, como ele imagina que ele mesmo se percebe. A percepção do mundo é tudo. Quando eu era estagiário de psicologia, eu atendi uma senhora de 52 anos de idade e ela era muito chato atendê-la, porque a história dela não mudava, sabe? Ela trazia tudo organizado, tudo certinho, tudo. E ela contava o cotidiano, sabe aquele paciente chato, meu Deus do céu, é o karma de estagiário, né? Chega e fala, sempre que eu tenho os meus estagiários, fala, doutor, eles não mudam a história, eu já estou cansado de ouvir a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E um dia eu cheguei atrasado, e eu gosto de sapato de amarrar, e um dos meus sapatos estavam desamarrados. E eu entrei com o sapato desamarrado e sentei com o sapato desamarrado, porque eu não ia amarrar na frente dela. E aí ela olhou para mim e falou assim: você vai amarrar o sapato ou não? Eu falei: não. Aí eu percebi e falei: não. Ela falou: você amarra ou eu amarro? Eu falei: nem você amarra, nem eu amarro. O sapato vai ficar desamarrado. Pois se ficar desamarrado, eu vou embora. Eu falei: então você vai embora, mas o sapato vai ficar assim. Aí ela falou: você fez de propósito. Você sabe que eu não suporto nada fora do lugar. Você sabe que eu não suporto nada desarrumado. Você sabe que eu não suporto nada que não seja simétrico. E aí ela trouxe a real demanda dela 6 meses depois, que era transtorno obsessivo compulsivo. Eu só pude perceber, percebendo a forma como ela percebia o mundo. E quais são as dores dos seus pacientes? Não é? Aqui eu já falei que as dores do seu paciente estão relacionadas às demandas contemporâneas, mas cabe a você identificar quais são as dores dele mesmo. O que dói no momento, o que vem doendo, o que. Então, geralmente eles dizem assim, doutor, por onde eu começo? Eu falo, começa por aquela pessoa que não sabe por onde começar, porque a maioria sabe. Eles já leram tudo do Dr. Google, são mais analistas do que nós, mais psicólogos do que nós, mais psicanalistas do que nós. Então, eles sentam em nossa frente e já traz o diagnóstico. Fala, doutor, eu tenho síndrome do pânico, eu sou bipolar. Metade da população hoje é bipolar e a outra metade também por causa do Google. Né? Doutor, eu tenho histeria de conversão. Doutor, eu tenho personalidade dissociativa. E às vezes traz até o laudo, né? Mas eu falo, me fala de você, me diz o que você tem, o que você sente, não é? E aí, quando ele diz por onde começar, comece por onde você acha que está lhe incomodando mais. Aqui, nós vamos falar durante toda a trajetória de hoje, então eu vou deixar stand-by. E quais são os sonhos do seu paciente? Quais são os projetos dele, não é? Para onde ele quer ir? Porque se ele não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E aí eu quero fazer uma pergunta também para você. Você sabe para onde vai com a psicologia? Você sabe para onde vai com a psicanálise? Você sabe para onde vai com a análise? Sabe para onde vai com o TCC? Porque a queixa dos pacientes é exatamente a falta de estratégia, minha e de todos nós. E eles ficam exatamente assim diante de nós na primeira sessão e diante da falta de estratégia. Mais perplexos, mais angustiados, mais preocupados, mais perdidos e mais sem rumo. E às vezes nós nos sentimos desse mesmo jeito. Eu, quando olho essa imagem, eu me vejo aí, diante do paciente, não é? Já teve paciente que eu falo assim, vou perder a conexão, não vou conseguir me conectar com ele, não vou conseguir ajudar, não vou conseguir. Eu sempre trago alguns casos. Eu atendi muitos deprimidos extraordinários, inteligentes, fantásticos, homens e mulheres, e uma mulher passou algumas sessões e eu não conseguia me comunicar com ela. A depressão dela era tão grande, a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande que eu não conseguia me comunicar com ela. E já tinha passado ali uns 3 meses. E aí, numa sessão, né, aquela sessão tudo ou nada, eu falei para ela,
eu já não sei. Eu disse para ela, eu não sei mais o que fazer, porque eu não consigo me comunicar com você. E ela começou a chorar e falou, nem você e nem ninguém. E ali nós começamos um trabalho que durou 5 anos. Conhecendo bem o seu cliente, paciente, eu prometo para vocês que eu corrijo, né? Eu corrigi, mas não corrigi tudo, para atendê-lo melhor. Qual o perfil psicológico dos seus clientes, pacientes? Quais as dores dos seus clientes, pacientes? Quais as queixas principais? Quais os transtornos mentais? Quais os problemas relacionais? Quais os problemas profissionais? Quais os sonhos? Quais as expectativas deles? Estas perguntas, elas precisam estar dentro de você e de uma forma muito sutil, até muito subjetiva, com uma comunicação não violenta, não é? E para falar de comunicação não violenta, eu vou indicar para vocês, eu sempre indico livros, eu vou indicar para vocês o Manual de Persuasão do FBI. O Manual de Persuasão do FBI, que é o manual mesmo do FBI, que eles usam para treinar os agentes, os novos agentes do FBI, para se comunicar nas situações mais tensas e densas da humanidade de forma não violenta. Então, é preciso fazer essas perguntas de uma forma sutil, subjetiva e não violenta. E você, ao longo das primeiras 4 a 8 sessões, colher estas respostas. Qual é o perfil psicológico dele? Quais as dores dele? Quais as queixas dele? Quais os transtornos? Quais os problemas? E isso você não colhe para devolver para ele. Eu não dou diagnóstico do paciente para o paciente. Não, ele pode usar isso contra ele, não é? Mas isso é para você ter um norte, ter um rumo de como atendê-lo. Conhecendo bem o seu cliente, paciente, para atendê-lo melhor. Dentro da sua expertise, qual o melhor perfil de demanda psicológica para você atender com eficiência? Aqui vem o quê? Depois de... Eu penso que nos primeiros 3 anos, vocês devem atender quem aparecer, devem atender todos que vierem. Mas depois vocês devem começar a selecionar para atender. Por que devem atender todos? Para aprender tudo de todos. Mas depois vocês devem começar a selecioná-los para atender de acordo com as suas expertises, de acordo com a sua capacidade de resposta, de atendimento da demanda e de acompanhamento do paciente. E ainda dentro dessa perspectiva, outra pergunta que é muito importante fazer é quais as origens familiares do paciente. Aqui eu sugiro fazer mesmo uma história de vida, né? Uma espécie de linha do tempo. Isso você pode fazer com a narrativa, pedir para ele lhe apresentar os avós paternos e maternos, os homens e mulheres, e os pais. Aqui vem um material muito precioso, mas você pode fazer também por meio de fotografia, né? Criar uma linha do tempo com fotografia para entender qual era a dinâmica familiar desse paciente e qual é o lugar desse paciente na família. Quais as crenças do seu paciente e do seu cliente? Isso aqui é muito importante, porque não adianta a psicologia negar esse fato. As crenças são fundamentais para que as pessoas organizem o seu cotidiano. Se não fossem, Freud não teria escrito Totem e Tabu, O Futuro de uma Ilusão e Moisés e o Monoteísmo. Estas obras ele escreveu para tentar compreender o poder das crenças sobre as pessoas. Se as crenças não fossem importantes, Jung não teria escrito A Psicologia da Religião Ocidental e Oriental, que é uma obra de 900 páginas. Se as crenças não fossem importantes, o Peter Berger não teria escrito a obra A Construção Social da Realidade e não teria escrito a obra O Dossel Sagrado e não teria escrito O Rumor de Anjos, não é? Só para citar alguns dos grandes psicólogos, Peter Berger é contemporâneo.
Quais os hobbies dos seus pacientes? Isso aqui é muito importante, porque é importante saber se esse paciente ele também tem alguma atividade prazerosa, alguma atividade de lazer. A grande queixa dos pacientes agora na pandemia é que eles perderam isso. Qual o nível socioeconômico? Aqui é onde você tem os dados para estabelecer um valor justo para você e para ele, para ele e para você. Qual o nível de formação educacional? Qual a profissão? Para os que estão começando, eu sugiro você usar todas essas perguntas para criar o seu avatar. O que é o seu avatar do paciente? É exatamente o perfil do paciente que você deseja atender. Então, para você que é estagiário, para você que é estudante, para você que é recém-formado, eu sugiro usar essas perguntas como ferramentas para criar o seu ideal, ou o seu modelo, ou o seu desejo. Seria o paciente desejado por você. Faça isso. É preciso ter um norte também para receber as pessoas na sua clínica. Conhecendo bem o paciente e cliente para atender o melhor. Como acolher melhor o seu cliente. Aqui entra as estratégias. Quais as queixas do seu cliente paciente? Qual a queixa principal? Qual é o pedido dele para você? Você sabe que uma coisa é a queixa que o paciente traz, e muitos psicólogos ficam impressionados com a queixa que o paciente traz, e a queixa que o paciente traz é só tudo aquilo que ele pode comunicar para você naquele primeiro momento em que ele não acredita nem confia em você. Quando eu tive trabalhando com índios e quilombolas, o que eu descobri? Que os índios e os quilombolas, eles treinam uma pessoa para contar uma história que é a melhor versão da história deles para os visitantes, especialmente para os pesquisadores que eles consideram como inoportunos. Aquela é a história dos índios e dos quilombolas? Não. Aquela é a história que eles criaram para contar para estranhos. Então, muitas vezes, a queixa principal é tudo aquilo que ele é capaz de dizer para uma pessoa na qual ele ainda não confia. Mas o pedido mesmo de ajuda vem depois, e às vezes vem de forma muito inconsciente. Às vezes nós, analistas, até sonhamos com o pedido de ajuda do paciente. Viu? Isso é um outro capítulo. Quais as realizações do seu cliente-paciente? Quais as experiências positivas do seu cliente-paciente? Quais histórias de superação? Isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos atendendo pessoas que muitas vezes estão fragilizadas pela vida. E eu começo o trabalho exatamente por aqui. Eu escuto todas as queixas, todas as demandas, todo o sofrimento, e eu digo, nós vamos deixar isso sobre a mesa, e aí nós vamos voltar a isso no tempo próprio, mas eu quero conhecer melhor a tua história. Então, atendi uma pessoa, um homem que estava 15 quilos acima do peso e já tinha procurado emagrecer e veio procurar emagrecer comigo, um homem de 50 anos. E aí, este homem, ele chega para mim e diz, eu vim porque você foi muito bem indicado. Eu falei, olha, rapaz, olha para mim, eu estou sempre acima do peso, então não acho que eu sou mais indicado para atender você, não. E ele falou, não, pelas recomendações que eu recebi, você é. Falei, qual é o seu problema? Obesidade. Falei, é o meu também. Então, talvez possa compreender um pouco melhor as razões juntos. É claro que eu vou compreender você e tudo bem, mas eu queria deixar a obesidade de lado e eu queria conhecer a tua história. Ele me trouxe uma história bonita, de superação. Ele saiu de casa com 17 anos, apenas com a cara e a coragem, construiu uma empresa que tem hoje 22 lojas no estado de São Paulo, de importação e exportação, mas ele teve uma história complicada na vida amorosa, não é? Uma história complicada, porque ele teve um caso com uma freira e a freira abandonou o hábito para viver com ele
e ele era católico, e ele achava que aquele era o pecado que não tinha perdão, e, enfim, ele vivia dentro daquele tormento, e isso desenvolveu uma crise de ansiedade imensa. E aí eu falei, vamos trabalhar a crise de ansiedade e a obesidade, depois você trabalha com especialistas. Trabalhamos a crise de ansiedade durante 2 anos e meio, e ao final dos 2 anos e meio ele havia perdido 16 quilos. E resolveu casar com a freira, e o Papa Francisco perdoou o pecado que não tem perdão dele, porque ele pediu direto e o Papa respondeu. Ou a assessoria do Papa. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu criei como metáfora para começar um trabalho de atendimento o que eu chamo da teoria do saldo. E eu pensei que eu tinha corrigido aqui, não corrigi. É minha teoria psicológica, a teoria do saldo. Essa é a única teoria que eu criei na psicologia. Quando eu era estudante, eu tinha aquela famosa conta universitária Bamerindos, não é? Hoje eu nem sei quem comprou o Bamerindos, mas eu tinha a famosa conta universitária Bamerindos. E você sabe que estudante que mora em república passa um sufoco terrível. Estudante passa um sufoco terrível, porque sobra mês no fim do salário, né? E sobra mês no fim da mesada. E eu não tinha mesada nem salário, eu tinha que trabalhar. Eu dava aula à noite para poder bancar minha faculdade, que era de dia. Imagina, eu estudava de manhã e de tarde e trabalhava à noite. Eu fiz o caminho inverso. Em vez de trabalhar de dia, eu trabalhava à noite. E aí chegava no final do mês, eu ia na minha poupança, na minha conta universitária Bamerindos, achando que eu estava devendo, que eu estava no cheque especial, né? No vermelho. Aí eu chegava lá, tinha R$ 1. Nossa, que maravilha! Tem R$ 1 na minha conta. Não estou devendo nada para ninguém. Então, se você tem R$ 1 na sua conta, universitário, você está muito feliz, porque você não está no vermelho ainda. E aí eu uso a minha teoria psicológica do saldo, que ela dá um alívio imenso. Eu tento fazer um inventário com o paciente, especialmente o paciente traumatizado, aquele que sofreu violência, abuso, agressão, violência sexual. Eu tento fazer um levantamento com ele do que sobrou. O que sobrou? Não é? Qual é a metáfora que eu criei atrás disso? A metáfora que eu criei atrás disso é que, se você pensar bem, pense num prédio, um prédio histórico de muita importância, como o Museu do Ipiranga, que está sendo reformado ainda, né? Dizem, eu acredito. Vamos lá, para reformar um prédio importante, é preciso escorar o prédio primeiro. Porque se as pessoas forem lá mexer e mexer onde não deve, é capaz até que o prédio caia, né? Então é preciso, quando você acolher alguém enfraquecido, fragilizado, depauperado, que você reacenda, reviva, resgate algumas estruturas que já são dele mesmo. E aí por isso que eu levanto todas essas questões da história de vida, das realizações, dos sonhos. Por exemplo, daquela pessoa que vem e diz: olha, eu engordei tanto e eu não sei o que fazer da vida porque eu fiz isso, casei com a freira, enfim. Olha para ele: nossa, mas você tem uma história tremenda de superação, porque você saiu de casa com 17 anos e construiu 22 empresas. Então, a ideia é de, antes de intervir, você resgatar algumas estruturas que são próprias do paciente. Existem técnicas para fazer isso, eu vou estar falando sobre isso amanhã, mas é possível fazer isso, resgatar algumas estruturas para fortalecer o paciente antes de intervir. A intervenção não vem em primeiro lugar, não é? Vem em primeiro lugar o quê? O acolhimento. E aqui eu não poderia deixar de citar Jung,
ao atender uma pessoa humana, seja apenas uma pessoa humana que toca outra pessoa humana. Acolha mesmo, receba. Tente comunicar isso para ele, não precisa comunicar verbalmente, não. Se você intencionalmente disser para você mesmo, eu estou com ele para o que der e vier, ele vai sentir isso e vai se sentir confiante, vai se sentir seguro e vai prosseguir. Bem, nós continuamos amanhã, né? Continuamos amanhã. Eu quero pedir ainda a atenção de vocês. Quem está patrocinando este curso é a Universidade Aberta do Autoconhecimento. Eu gostaria que vocês postassem algumas perguntas, algumas questões para eu tentar respondê-las. E antes eu queria dizer para vocês que nós estamos oferecendo 3 cursos. Um curso nós estamos oferecendo que é um programa de inserção de psicólogos e analistas no mercado de trabalho. Esse programa ele terá 1 ano de duração, não é? E vai ser uma formação em psicoterapia breve, com estágio e supervisão, e os 10 melhores alunos nós vamos convidar para permanecer conosco como parceiros na Universidade Aberta do Autoconhecimento. Se alguém tiver algum interesse, deve entrar em contato com a Simone, não é? Nós vamos ter poucas vagas, são poucas vagas presenciais. Eu estou em São Paulo, em Higienópolis. Nós vamos ter 14 vagas presenciais, vamos atender presencialmente, possivelmente a partir de outubro. Como eu falei, o programa tem um mínimo de 1 ano de duração, com estágio, supervisão e atendimento, e uma mentoria para inserir a pessoa no mercado de trabalho. Também estamos oferecendo um curso de intervenção em crise emocional. Quem está oferecendo é o Major Reis, analista freudiano e lacaniano, e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, major do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, especialista em negociação com pessoas em situação de risco suicida, com 95% de sucesso. As matrículas também já estão abertas, já está lá no site. Estamos abrindo também uma formação em Jung. A formação é para psicólogos e não psicólogos, com 3 anos de duração, e a aula inaugural da formação foi agora no minicurso, mas ela vai ser continuada. A aula própria da formação vai ser na quarta-feira que vem. A data nós vamos estabelecer melhor, mas da aula inaugural é quarta que vem, às 10h30 da manhã, com o título Freud e Jung, Diálogos e Confrontos. Se alguns de vocês tiverem interesse em alguma dessas formações, entrar em contato com a Simone. Nós temos também um programa de parceria, porque é uma startup, todos os que estão vindo são parceiros, sejam psicólogos, psicanalistas, temos inclusive médicos e pessoas da área de outras áreas que estão vindo como parceiros. Você também pode entrar no nosso link de parcerias. Entre no nosso link de cursos, entre no nosso link de serviços e no nosso link de parcerias. E agora, entre outubro e novembro, nós estaremos lançando os serviços da Universidade Aberta, que, na verdade, é a aba psicologia.com. Nesta aba, nós estaremos oferecendo o teu serviço, os serviços dos psicólogos, dos analistas, dos psicanalistas, dos neurocientistas, né, dos neuropsicólogos, com o trabalho de avaliação neuropsicológica, de psicodiagnóstico, de tudo, e nós trabalhamos na forma de parceria. Se você quiser conhecer a parceria também, entre em contato conosco pela aba dos parceiros. Isso vai ajudar bastante. Agora, eu queria agradecê-los por estar presentes aqui, e amanhã eu vou fazer uma demonstração junto com vocês, um estudo de técnica.
eu vou demonstrar técnicas de ressignificação do trauma emocional, usando como modelo tanto a psicanálise, que eu conheço muito bem, mas eu sou junguiano, vou usar também Jung, vou usar a neurociência, e será a terceira aula do nosso curso. E caso vocês tenham alguma pergunta, eu vou ler e responder, mas já deixo aqui de coração aberto a minha gratidão. Nós já temos o vídeo de ontem, a aula de ontem já foi vista por mais de 100 pessoas. Nós ainda vamos editar, mas nós estamos já disponibilizando no grupo o vídeo do jeito que ele está, para que vocês possam assistir aqueles que estão em aula e que não puderam estar aqui, que a gente sabe que muitas pessoas não podem estar devido ao horário, e depois os vídeos estarão publicados devidamente configurados. Então, sejam muito obrigado e até amanhã, e eu espero que a aula de hoje, que o curso de hoje tenha contribuído para você crescer na sua profissão e acontecer na sua profissão. Muito boa pergunta, André. Muito boa pergunta. Qual a diferença do manejo da clínica freudiana e junguiana? Nossa, que pergunta inteligente, rapaz. O Jung, depois daquele rompimento, Freud silencia sobre Jung. E Jung não silencia sobre Freud. Ele, inclusive, escreve uma obra que é Freud e a Psicanálise, e nesta obra, ela está bem aqui na minha frente, Freud e a Psicanálise, ele responde exatamente a tua pergunta. Qual é a diferença técnica entre os dois? Primeira diferença teórica, do ponto de vista da clínica, claro. Não vou... Quem quiser saber dos diálogos e confrontos sobre os dois, tem que estar aqui na quarta que vem, às 10h30. A primeira diferença, ele vai dizer, é que a psicanálise freudiana ela é uma arqueologia da mente, que é o que o Michel Foucault vai afirmar depois, quando analisa Freud. Então, o Freud está interessado nas tuas histórias primordiais do teu passado. E Jung diz, eu mantenho esta postura, porque Jung não descarta Freud, mas eu estou interessado no presente e no futuro do paciente. Então, ele vai dizer assim, para muitos pacientes, a melhor teoria é a psicanalítica, porque vai explicar suas origens, seus mitos fundantes, seus conflitos parentais, seus dramas, seus traumas e também suas virtudes e heranças maravilhosas da sua família. Mas Jung diz, além disso, eu tento trabalhar com o presente do sujeito e com o futuro desse sujeito, numa ideia teleológica prospectiva. Para resumir, Jung diz assim, enquanto Freud e o analista e o psicanalista freudiano, ou da matriz, ou neo-freudiano, pergunta muito o porquê, que é uma pergunta regressiva, e Jung diz, eu pergunto para quê, porque é uma pergunta prospectiva, embora mantenha aquele porquê freudiano. Espero ter respondido. Espero ter respondido. Mais alguma pergunta? Bom, nenhuma dúvida, nenhuma questão que vocês queiram fazer? Então, muito obrigado, né? Um abraço fraterno e até amanhã.